Boa noite. Boa noite. Estamos aqui nessa noite para adorar ao único que é digno de glória, de honra, de louvor e adoração. Amém? Estamos aqui para adorar ao Senhor na beleza da santidade do Deus vivo. E hoje eu quero estar falando um pouco, né? Nós estamos aqui nos Estados Unidos e Thanksgiving, né? Um dia especial hoje aqui para os Estados Unidos. E eu quero estar falando um pouco, né? Sobre Thanksgiving. Quero dar os bem-vindos a você que está chegando nessa live. A paz do Senhor, Luiz Adriano, que Deus te abençoe. Ana Fabiano, Deus abençoe. E estamos aqui nessa noite para adorar ao único que é digno de glória, de honra, de louvor e de toda adoração. E eu quero estar falando um pouco sobre esse momento tão especial aqui para nós, né? Para nós que estamos aqui, e sobre gratidão, né? E aqui nos Estados Unidos, no século XVI, né? Em Massachusetts, a região chamada de Nova Inglaterra, os habitantes da vila realizaram uma festa para comemorar a colheita dos alimentos. Então nós vemos que esse memorial é para uma comemoração dos alimentos que foram, naquela época, tiveram a sua colheita abençoada. Então, nós vemos que isso porque passaram pelo inverno muito rigoroso. E foi a partir de 1620, depois de muitas intempéries, que os peregrinos fundadores da vila passaram a festejar a boa safra, né? Então, isso foi da onde surgiu no século XVI, né? E nós vemos que em 1621, a fim de repetir o agradecimento pelas colheitas, o governador da vila organizou uma festa de outono. Seja bem-vindo, Rogério, Deus abençoe. E entre os colonos ingleses, né, os americanos nativos. E esse evento foi composto de pratos variados, né, com alimentos, né, com peixes. E então nós vemos que essa festa, a origem dela é a origem da bênção, é a origem a paz, Laís, Deus abençoe, seja bem-vinda. Então, essa festa do Thanksgiving, deriva de uma bênção, né, de uma bará, né, como diz em hebraico. Então, nós vemos que essa bênção que eles tiveram da colheita, ela se reflete, né, até os anos de hoje, onde se comemora toda quarta semana, né, de novembro, o Thanksgiving. Então, é o dia de ação de graças, né, em inglês, que é Thanksgiving Day. E é comemorado, né, todos os anos, na quarta quinta-feira. E apesar de não ser muito... no Brasil não é muito conhecido, não é muito popular, mas aqui nos Estados Unidos é muito importante. É como uma festa de Natal para nós aí. Então representa uma festa como parecido uma festa de Natal. E esse é um dia de agradecimento, em que as famílias se reúnem e recordam com gratidão as coisas boas, né, que aconteceram ao longo do ano. Originalmente, a data da comemoração após a época das colheitas, justamente para agradecer a fartura da produção agrícola, amém? Então, nós vemos que é um momento de agradecimento, né? E hoje, esse dia de hoje, é comemorado o Dia de Ações de Graças aqui
nos Estados Unidos. Então, nós vemos que a data ela foi instituída, então, aqui nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças, e é o dia de nós estarmos agradecendo ao Senhor. É um dia importante. Inclusive, eu estou aqui realizando essa live, mas também tenho aqui daqui a pouco um jantar com a minha família, com alguns irmãos da igreja, amigos, sobrinhos, sobrinhas, e estamos aqui nesse dia. Mas mesmo assim eu vim aqui para fazer essa live, mesmo na correria, mas como um agradecimento ao Senhor. Como agradecimento, como assim, agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida, amém? Todos os benefícios. E agora nós vamos para a palavra. Eu vou trazer uma palavra rápida, né? Hoje é uma palavra de reflexão, onde eu quero estar falando de uma mulher que ela foi grata ao Senhor. É uma história bem conhecida, mas eu quero estar falando rapidamente. Nós temos aqui também um testemunho hoje, e né, nós estamos aqui com a nossa querida Laís, já vou chamá-la. Mas eu quero estar falando rapidamente sobre esta mulher que fez a diferença. Foi uma mulher que foi grata ao Senhor. Então, a palavra de Deus diz, eu quero estar falando sobre, né, o cântico de Ana, né? A todos que estão entrando nessa live, seja bem-vinda, Mila, Toninho, todos que já estão nessa live, são bem-vindos em o nome de Jesus. Eu quero compartilhar 1 Samuel, no capítulo 2, no cântico de Ana. E todos que chegaram aí, compartilhe essa live, né? Vamos compartilhar essa live. E antes eu vou fazer uma oração antes da palavra, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Queremos te pedir a Tua bênção, Senhor, sobre esta live. A Tua bênção que enriquece, que não acrescenta dores, sobre as vidas que estão sobre esta live. Eu te peço, Senhor, a Tua bênção sobre cada vida. Cada vida que está me ouvindo nesse momento, que o Senhor venha abençoar nesse momento, Senhor, esta live e esta palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos nesse momento trazer essa palavra, e essa palavra que é rema para a minha vida, é rema para a sua. Por quê? A palavra rema, a palavra revelada, a palavra que traz de vida para mim e para você. E o cântico de Ana é um cântico de agradecimento, é o cântico de uma grande vitória que ela teve, uma grande conquista, né? E como hoje é o dia de ação de graças, né? Estamos aqui, eu quero estar falando sobre essa mulher. E todos conhecem a história dela, né? Nós vemos que no cântico de Ana, a palavra de Deus nos diz que ela orou o Senhor e disse: o meu coração se regozija e exalta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos. Porquanto me alegro na tua salvação, e não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, porque rocha, e não há nenhuma como nosso Deus, né? Não há outro além de ti, e não rocha, e não há nenhum como nosso Deus. Não multipliques palavras de orgulho, e nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança, amém? O Senhor é o Deus da sabedoria
e pesa todos os feitos nossos na balança. E nós vemos que Cântico de Ana é um cântico de vitória, é um cântico de agradecimento, porque nós vemos que sabemos a história dela, conhecemos tudo que ela passou, todas as afrontas que ela passou, todos os problemas, as situações difíceis que ela se encontrou, né? E nessas situações difíceis nós vemos que havia uma Penina na vida dela, né? E Penina é aquela que eu vejo como uma pessoa que às vezes até com permissão do Altíssimo, ela aparece para nos impulsionar a fazer algo. Aparece para impulsionar, porque a Ana naquele momento que precisava de algo na vida dela, precisava de uma razão, precisava de um motivo, precisava de uma alegria, precisava de um sentido na vida dela, porque naquela época a mulher que não gerava era uma mulher que não tinha valor, né? Vamos dizer assim, valor. E nós vemos que Ana foi uma mulher de referencial, porque nesse momento aqui, onde a Penina, ela perturbava ela, a Penina dizia palavras para ela, instigava ela. A Bíblia relata aqui no capítulo 1, mas a palavra de Deus diz que ela também, calada, ela não abria, né, os seus lábios, ela suportava toda a situação difícil. E eu quero dizer para você nessa noite, né, que situações que você possa estar passando, situações que nós passamos, né? Tem momentos que essas peninas se levantam, essas peninas são as situações difíceis, são as afrontas, são os momentos que encontramos às vezes, momentos difíceis, mas de qualquer forma, nisso tudo, nós temos que ser gratos ao Senhor e nós temos que aguardar nele a salvação e o livramento. A paz do Senhor, irmã Vera, seja bem-vinda. Então nós vemos que a palavra de Deus diz, para quem não conhece, eu vou relatar um pouco, ela era casada com Eucana, e aonde ele tinha a Penina como esposa, e tinha a Ana e tinha a Penina, pelo fato de Ana não gerar. Aí a palavra de Deus diz que ano e ano eles subiam para adorar e sacrificar ao Senhor. E a Eucana amava a Ana, amava de uma forma tão grande que a Bíblia fala que ele dava porção maior para ela, porção maior dava porção dupla porque ele amava. E ele fazia isso todos os anos ele fazia. E aí, só que ela tinha essa tristeza na alma, ela tinha essa tristeza na vida dela, porque ela não podia gerar, né? E a palavra de Deus diz que todas as vezes que quando eles subiam à casa do Senhor para orar, para adorar ao Senhor de ano em ano, né? A Bíblia diz todo, e fazia ele de ano em ano, todas as vezes, subiam à casa do Senhor. E a outra, que era a Penina, irritava, ela chorava e não comia. Então, aqui está a realidade que ela vivia, a realidade de uma pessoa que a instigava para irritá-la, né? Para irritá-la. Então, nós vemos que ela era, a Penina, uma provocadora excessiva de Ana. Então, ela tinha prazer em irritá-la. E isso todas as vezes que Ana subia para adorar ao Senhor. No momento de adoração, no momento que você se dispõe para adorar ao Senhor, com certeza situações vão acontecer na sua vida e na minha. Porque você está incomodando, porque você está fazendo a diferença, entendeu? A Ana estava fazendo a diferença. A Ana subia, independente de tudo, para adorar o Senhor. Independente de qualquer situação, Ana estava ali a posto para adorar ao Senhor, para bendizer o nome do Deus vivo. Mas mesmo assim, ela subindo para adorar, vinha Penina atrás para irritar.
E assim é você e eu nessa vida, né? Estamos aqui adorando ao Senhor, pregando a palavra, fazendo a obra do Senhor com intrepidez, né? E adorando a Deus. E tem as peninas que se levantam. Quem são as peninas hoje? As peninas são aquelas que não fazem, né, a obra do Senhor. Ou que fazem, que não tem um espírito de excelência. Eu quero estar falando um pouco sobre isso, porque é algo que o Senhor está dando nesse momento. A diferença de Ana para Penina. Ana tem um espírito de excelência. O que é o espírito de excelência, né? É aquela pessoa que faz e agrada ao Senhor. É aquela pessoa que teve lá na palavra de Deus, que é o Caleb, há nele um outro espírito, esse espírito de excelência, esse espírito que Ana teve. E o que acontece? Qual é a diferença de um para o outro? A diferença é que Ana agrada e a Penina não agrada, e ela vai simplesmente querer atrapalhar tudo que Ana faz. É assim hoje, se você passa por uma situação, você vai agora detectar quem você é, uma Penina ou uma Ana. Porque a Ana está ativa, a Ana está chorando, ela está fazendo, mesmo assim ela sobe para adorar o Senhor, mesmo com a Penina irritando ela. E aí, na casa do Senhor, na obra, no seu trabalho, aonde você está, se você vai fazer, você vai analisar, né, o que eu e você estamos sendo na terra, Ana ou Penina? A Ana faz a obra com excelência. A Penina não faz e atrapalha quem está fazendo. Quer parar de qualquer maneira, porque não tem o espírito de excelência, não tem a unção que a Ana tem, não tem a autoridade que Ana tinha. É diferente. E aí incomoda. Incomoda porque a Ana tem. E a Penina não tinha, apesar dela ter filhos. Mas a Ana, ela não tinha, mas ela tinha um espírito de excelência. Ela tinha algo que ia à presença do Senhor e que adorava ao Senhor. Ela ia de qualquer forma, mesmo ela sem comer, mesmo ela chorando, mas ela tinha um coração contrito. E a palavra de Deus diz, é impossível Deus resistir um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor. É impossível. É impossível. É impossível. E quando a palavra de Deus nos diz que é impossível, né? Deus, ele não resiste um coração contrito e quebrantado na presença dele. E Ana tinha. Então, a diferença que nós vemos, que a Ana, ela era a mulher amada por Deus, amada pelo seu marido. Ela era, além de ser uma mulher estéril, ela é uma mulher que estava em constante oração, que nós vemos, ela estava em oração aqui e Penina perturbando. E ela fez um voto ao Senhor e cumpriu. Quem tem um espírito de excelência cumpre o que fala. A palavra que sai da boca é palavra e cumpre. Tem palavra. Eu vou fazer e faço. Eu vou fazer um voto ao Senhor, vou fazer um voto e pago o voto. A diferença que tem espírito de excelência é que tem caráter espiritual. É uma das qualidades de quem tem o espírito de excelência, é caráter espiritual. Então a palavra de Deus diz que ela fez um voto e cumpriu. E ela lembrou dela o Senhor, quer dizer, quando ela passou essa situação toda, ela estava subindo de ano em ano. E nesse momento a palavra de Deus diz que ela entra no templo. E ela começa a falar, a balbuciava. A ponto do sacerdote ali achou que ela estava até como se ela tivesse tomado algo. E ela disse assim, não. A tua serva, ela está com amargura de alma. Ela está amarga, ela dizendo, eu estou amarga. E aí ela fez um voto ao Senhor naquele momento, dizendo que se o Senhor atentar para ela, e aí eu quero parar um pouquinho aqui para chamar a sua atenção, é que nós precisamos chamar a atenção de Deus. Nós precisamos chamar a atenção do Altíssimo. Nós precisamos chamar a atenção do Todo-Poderoso. A Bíblia fala que levantou Ana com amargura de alma
e orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a tua serva, e não te esqueceres, e deres um filho varão ao Senhor, e darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela faz um voto ao Senhor. E quem tem o espírito de excelência, cumpre o voto. E ela cumpriu. Então, a palavra de Deus diz que ele concedeu, ele falou assim para ela e disse assim: olha, Ana, os seus lábios se moviam, e ele teve ela como embriagada, né? E aí, o sacerdote, ele diz assim: que seja feita conforme, vá em paz, e que Deus de Israel te conceda a petição que tu fizeste. Então ela sai de lá de posse de vitória, ela sai de lá com a promessa, e ela vai caminhando com a promessa. A palavra de Deus diz que no momento que ela recebe a palavra de Deus diz que o semblante dela já não era mais triste. O semblante dela mudou. Que coisa mais linda. Nós vemos que o semblante dela mudou no momento que ela recebe a vitória, recebe uma palavra de Deus. Recebe uma palavra do Senhor. O semblante dela muda. E assim tem que ser comigo e com você. Quando recebemos essa palavra do Senhor, o semblante muda. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós vemos que ela recebeu essa palavra e ela foi para casa e gerou. E gerou Samuel. Mas ela cumpriu o que ela falou. Ela ofereceu Samuel para o Senhor. E além do mais, Deus ainda abençoou ela com mais filhos. A Bíblia diz que ela concedeu 3 filhos homens e 2 filhas. E crescia Samuel diante do Senhor. Então, quando ela faz aqui esse cântico dela, o cântico de Ana, ela exalta o nome do Senhor. E como hoje é esse dia de ação de graças, eu quero estar agradecendo ao Senhor. É por isso que eu estou aqui hoje nessa live. Apesar de aqui hoje ser um dia de festa, né? Como eu falei, nós estamos aqui esperando, vamos estar estou com a minha família, com minhas sobrinhas e alguns irmãos da igreja. E estamos aqui para adorar o Senhor e ser gratos a Deus nessa noite. Mas eu passei aqui para dizer para você que o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre, o amor dele é imenso por mim e por você, e grandes coisas tem feito por nós, por isso nós estamos alegres, né? O Senhor é fiel. E assim como ela recebeu a vitória, e aqui ela canta ao Senhor, e ela canta ao Senhor e diz que até a estéril, né, que ela fala, até a estéril tem 7 filhos, né, e a que tinha muitos filhos, como Penina, perde o vigor. Então, qual é a diferença de Ana para Penina? Ana teve vigor, Ana gerou, e mesmo Penina sendo gerado, mas havia uma diferença, como eu disse, ela não tinha um espírito de excelência como Ana tinha, né? E Ana venceu, e você também precisa vencer, precisa ser um homem, uma mulher com grande perspectiva do que o Senhor está fazendo na minha vida e na sua, com os olhos espirituais, né? E nesse momento eu quero estar convidando também, nós estamos com a Laís, né? Luiz Adriano está aí, seja bem-vindo. Outras pessoas que já entraram, mas não deu aqui para mim ainda falar, mas vocês são bem-vindos em nome de Jesus, né? Todos que estão aí, Josiene, são bem-vindos. Eu quero saber se me manda uma mensagem, Laís, se você já me enviou o convite, escreve aí para mim, porque uma pessoa me enviou o convite aqui, mas não era você, e eu estou aqui no momento da palavra. Então, eu queria que você, por favor,
Laís, escreve aí para mim, para você entrar aí na live agora. Ok. Então, estamos aqui com um testemunho hoje, né? E estamos. Ok. Eu estou adicionando você, Laís. Vamos aí esperar, né, que dê certo. Glória a Deus. Tudo bem? Paz do Senhor, pastora Kátia, tudo Tudo bem, bem? graças a Deus. Você tá bonita, hein? Ai, obrigada. Tá A gente tem que se bonita. arrumar, né? Tá bonitinha. Tô gostando de ver. Tá bonita, mas Obrigada. eu, é, eu coloquei aqui, né? Graças a Deus, nós agora vamos poder voltar com os testemunhos e com louvores. Mas a Laís, ela reside em São Paulo, não é isso, Laís? Isso, São São Paulo. Paulo? E nós, Isso. assim, ela não. é, nós não conhecemos pessoalmente, mas ela começou a assistir as lives, né? Inclusive é ela que faz os meus cartazes. Se você tiver interessado, procure por ela, né? Envie mensagem. E em uma das lives nós oramos por ela e ah, o Senhor me revelou algo, né? Depois ela voltou e contou um testemunho. Mas ela continua ainda a receber do Senhor, dessa live, ela continua ainda a receber mais bênçãos de Deus, né? Então, eu queria que ela contasse tanto a primeira vez que aconteceu, porque no momento que você estava contando a sua testemunho, tem uma irmã que foi curada, no momento que você contava, só que Ai, que eu não bênção. consegui trazê-la ainda. Aí eu queria que você contasse, né? Quem sabe aí Deus não cura de novo hoje alguém, né? E aí depois você Amém. conta depois a segunda bênção que você recebeu, tá bom? Amém. Pode, Amém. pode falar. Amém. Primeiramente, eu gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor e agradecer a pastora Kátia pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui participando da live aqui com ela. E a pastora Kátia, eu falo para ela, né? É uma pessoa assim que o Senhor nos apresentou e que tem sido bênção para as nossas vidas, através das lives, através da amizade que a gente vem construindo, tem sido bênção para as nossas vidas. E através das lives, né, eu fui alcançada mesmo. Eu lembro que a pastora me convidou para assistir, porque, como ela mesma disse, a gente estava fazendo, né, as artes para divulgação. E eu comecei a assistir as lives e Deus usou ela para falar que Deus ele estava me visitando e repreendendo uma tristeza muito grande. E de fato foi, porque né, a gente às vezes passa algumas lutas, algumas situações que a gente às vezes não expressa. E eu costumo até dizer, pastora, que Deus ele permite algumas lutas para a gente poder amadurecer na fé. Porque às vezes a gente é menino na fé. Às vezes a gente passa alguma situação e a primeira coisa que a gente faz é igual uma criança, a gente vai chorar, vai querer fazer birra para chamar a atenção de Deus, e na verdade Deus ele traz algumas situações didáticas pra gente, que a gente às vezes não sabe interpretar, que é justamente para fazer a gente crescer na fé. E eu fui aprendendo, né, com Deus nesses processos, mas eu estava passando por um momento bem difícil. Desde 2019, assim, a gente estava passando um processo, eu, meu esposo, minha família. Começou com Deus recolhendo meu pai, daí depois eu estava grávida, minha neném nasceu, meu esposo foi mandado embora, e foi uma situação, assim, atrás da outra. E eu estava assim, eu falei, Deus, eu preciso de algo que me alegre um pouco o coração. Em nenhum momento eu reclamei, questionei a Deus, né? E Deus usou a pastora para falar aquilo que eu não tinha externado a ninguém, não tinha falado para ninguém, porque tem coisas que a gente às vezes, quem é mais íntimo percebe, né, pastora? Mas a gente às vezes não tem esse hábito de se abrir com as pessoas. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é especialista em sondar os nossos corações, conhece os nossos pensamentos, intenções, e através do Espírito Santo de Deus a pastora falou isso. E ela falou, né, depois para mim, ela falou assim, ó, muita coisa Sim, vai eu nem. mudar. E eu também nunca conversamos. E no momento que eu Não. orava, era como se eu tivesse onde você está.
e eu ouvia você, o Senhor me mostrava como estava, né? Foi muito profundo. Sim, Foi. pode continuar. E assim, o Senhor. Amém. E o Senhor mostrou para a pastora Kátia, né, a situação que eu estava vivendo, e ela falou depois para mim pelo WhatsApp: olha, Deus vai começar a mudar. A Sara, lembra que a Sara falou? Vai começar a mudar. É só o começo isso, né? E de fato foi. Sim, E foi vindo uma novidade após a outra, né? Eu fui vivendo, eu costumo dizer glória a assim, que quando Deus. as coisas começam a acontecer na nossa vida, é tão de repente que a gente às vezes até eu estava comentando esses dias com a minha mãe, eu falei, nossa, eu tô parecendo Davi, porque quando o Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas, acho que quando Samuel mandou chamar ele, que ele sentou na mesa, ele falou assim: poxa, será que isso é verdade? Será que isso é para mim? Porque eu tô tão acostumado com o campo. Então a gente às vezes Aham. até acaba ficando meio deslocado, assim, será que isso é para mim? Será que eu tô vivendo isso? E nós passamos aqui em casa 2 anos e meio vivendo da fé, literalmente da fé, pastora. De nós não termos nada, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu falo, Deus, ele nos prova para nos aprovar, para nos dar experiência. E nós vivemos literalmente da fé, a ponto de nós não termos coisas básicas em casa mesmo e a gente ter que orar. E eu tenho minha mãe está até inclusive aqui assistindo a live, eu tenho alguns amigos que estão aqui. E eu nunca fui de chegar e falar assim: olha, eu tô precisando de tal coisa, me ajuda. Porque na palavra de Deus eu aprendi que tudo aquilo que a gente pede em oração crendo, a gente recebe. E eu sempre tinha isso no meu Sim. coração. Eu falava: não, Deus, ele tá cuidando de mim. Como diz lá na passagem, até deixei marcado aqui em Mateus, né, no Sermão do Monte, mas especificamente no capítulo 6, a partir do verso 25, Jesus ele fala das preocupações da vida. E quando a gente Uhum. para ficar demasiadamente preocupado com as coisas da vida, a gente estaciona, a gente deixa de entender o propósito que Deus tem para as nossas É. vidas. E eu comecei a buscar Deus, foi o momento que eu mais busquei a Deus e foi o momento que eu mais vi o agir de Deus na minha vida, a ponto de eu falar: Deus, eu não tenho isso hoje. E Deus enviar na porta da minha casa, e Deus ir cuidando, e Deus ir mandando, e Deus ir suprindo as nossas necessidades. E Deus ele foi Glória a testando a Deus. nossa fé até o ponto que eu creio que assim, é o momento que Deus ele fala: não, agora você está preparado para receber. E estava orando, tinha até conversado com meu esposo, nós morávamos, né, no interior, Deus nos trouxe de volta para cá, para São Paulo, aqui, capital, a gente mora aqui na zona sul de São Paulo. E orando a Deus, Deus tinha falado que nós íamos voltar, tudo, e ainda eu falei para ele, eu falei: olha, eu não sei como, mas Deus vai abrir uma porta de emprego para você. E ele ficou meio desacreditado, né? Porque situação de pandemia, né? Do jeito, do jeito da forma que estava, realmente, se a gente for olhar o cenário externo, a gente paralisa, porque só que Deus ele não trabalha Uhum. com a lógica. Se a gente for parar para É analisar verdade. ao nosso redor, a gente não vê nada acontecendo mesmo, mas Deus ele vê além, ele está vendo além. Então eu Verdade. comecei a acreditar naquilo que Deus tinha falado para mim. E a pastora Kátia tinha falado, ainda vai começar a vir uma após a outra. E foi de fato, não demorou muito tempo. Nós Glória a estávamos aqui em casa e de Deus. repente meu esposo recebeu uma ligação e falou para ele, assim, foi até engraçado, pastora, porque assim, ligaram para ele à noite, à tarde, e falaram para ele: olha, eu gostaria de fazer uma entrevista com você, tudo. Ele falou: não, tudo bem. Daí o rapaz falou: posso ligar para você? Ele falou: pode. Ele ligou pro meu esposo, era umas 4 horas da tarde, meu esposo conversou com ele, resumindo toda a história, era 8 horas da noite, meu esposo estava que nem um desesperado procurando documento, porque ele já estava registrado, eu não sei como, o nome dele já estava constando no site da empresa, ele já estava recebendo e-mail, já estava Glória para a começar assim, Deus. era como se fosse uma quinta-feira, ele começaria no sábado. Então, assim, foi tudo muito rápido. E o que eu aprendi dentro desse processo? Que Deus ele tem o tempo dele. A gente precisa entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E não entender assim: ai, Deus ele está me penalizando, Deus não está vendo o meu sofrimento, Deus me esqueceu. Não, muito pelo contrário, Deus quer que a gente se achegue a Ele, né? Para a gente poder conhecer, porque se eu não tivesse passado por isso, eu não teria ouvido a voz de Deus da forma que eu ouvi, eu não teria vivido a providência de Deus da forma que eu vivi, de conhecer, né, o Jeová Jireh, que é o Deus proverá na minha vida, porque a gente fala muito da Bíblia, mas uma coisa que Deus me ensinou, pastora, a gente às vezes fala muito, mas é difícil a gente viver.
E às vezes é necessário que a palavra de Deus se cumpra em nós, para que nós sejamos testemunho daquilo que a gente fala, daquilo que a gente prega. E o próprio Deus foi me ensinando a respeito disso. Então eu vi que todo esse processo, na verdade, não foi um processo apenas de luta, mas foi um processo de confronto comigo mesmo, para mim conhecer um pouco mais de quem é Deus. Então, quem está aqui na live, o que eu quero dizer para vocês, eu gostaria de deixar até essa passagem que fala, né, aqui em Mateus, no capítulo 6, eu vou ler só o versículo 33, que é bem conhecido, que fala assim: busquem, pois, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a gente precisa ter em mente o quê? Que se a gente está num tempo difícil, é um tempo, vai passar. Mas que a gente venha buscar o reino de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas, porque não é a gente ir atrás da bênção. A gente às vezes tem essa ideia, eu vou à igreja para receber a bênção, eu vou buscar a minha bênção. Mas na verdade a bênção ela vem atrás da gente, quando a gente se coloca na posição. Então, a partir do momento que eu me posicionei diante de Deus, foi quando as coisas começaram a acontecer na minha vida. E eu louvo a Deus porque, assim, pastora, Deus tem cumprido uma após a outra. Assim, foi exatamente como Deus usou a irmã para falar, tem se cumprido. Eu até falei para minha mãe tá aqui na live, ela veio para cá o mês passado, começo do mês, perdão. Eu falei para ela, eu tô meio boba, assim, com as coisas que tá acontecendo. Porque Deus, ele fala, e assim, na nossa possibilidade, não tem jeito. Quando Deus fala, não, eu vou fazer, e você olha, você fala assim, mas como? Não tem, da onde? E Deus, ele faz da onde a gente menos imagina. Essa porta de emprego para a vida do meu esposo veio da onde a gente menos imaginava. Então, assim, Deus, ele faz. O que eu gostaria de falar para os irmãos aqui nessa noite, que não importa a circunstância que você está vivendo, não importa se está desfavorável ou não. Deus, ele faz. Ele não trabalha com a lógica humana. A nossa mente, ela é muito limitada para a gente entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, assim, Deus, ele é fiel, pastor. Eu louvo a Deus, assim, pela sua vida, pelas lives que você tem feito, tem sido bênção. A gente tem sido edificado através da palavra. A gente vê que a palavra mesmo do céu revelada não é aquela palavra que hoje a gente vê muito hoje em dia, né? A gente até fala que é aquela palavra fast food, né? Aquele imediato. Não, eu vou falar uma palavra aqui, liberar uma palavra e vai solucionar a sua vida. Não, é uma palavra que traz transformação de dentro para fora. E é isso que Deus, ele quer nos dias de hoje, que a gente venha falar aquela palavra genuína, aquilo que está ali na Bíblia, né? Não pregar aquilo que é de nós, mas aquilo que é de Deus, né? E eu louvo a Deus pela vida da irmã, pelas lives, como eu disse, né? Porque tem sido bênção para as nossas vidas. Eu acredito que os irmãos também que estão aqui podem também dizer a mesma coisa. Amém. E que bênção. Eu vejo que não foi só a questão do que o Senhor trouxe alegria para você, e eu me via dentro da sua casa e eu vi que o Senhor estava fazendo na sua casa, na sua vida. E também a questão de você estar sendo mais... O que Deus espera de nós, né, como mulheres? Sejamos mais ativas, né, para Ele. Ativas em realizar a obra do Senhor, o chamado. Então, quando o Senhor trabalhou na sua vida, tirando essa tristeza, é que o Senhor também está colocando você como seus pés saltar como da corça, para que você faça o propósito que Ele escreveu ao teu respeito, né? Então, isso é o chamado que o Senhor vai realizando. E eu tenho observado que realmente, do tempo que nós nos conhecemos para cá, do período que você faz os cartazes, eu tenho percebido você realizando com frequências mais lives no Instagram, fazendo mais, estando mais ativo. E isso é que o Senhor espera de mim, de você, de todas que estão nessa live, que vocês sejam mulheres capacitadas pelo Senhor para realizar, cumprir o propósito. E os homens também que estão aí, que sejam abençoados, né? E que estejam também cumprindo o propósito de Deus, né? Eu louvo a Deus porque Deus abriu para o seu esposo, foi um emprego, né? Não foi um trabalho, foi um emprego. E há uma diferença de trabalho para emprego. Quando você for pedir ao Senhor, você peça com o Senhor que Ele te dê um emprego. A diferença é grande de emprego para trabalho. E a nossa irmã recebeu do Senhor um emprego. Glória a Deus por isso. Amém. Que o Senhor te abençoe
E essa irmã que Amém. entrou agora aí, a Suzineide, ela está assistindo, foi ela que foi curada quando você contava o que o Senhor fez, a cura que o Senhor Olha fez que no você bênção. interior. Ela conta que no momento da oração, no dia que você contou essa benção, essa vitória, e no momento da oração, o Senhor a curou. Mas eu vou ver se na Que outra semana bênção. ela vem para a live. Ela estava em viagem e vem contar, né, que agora nós estamos podendo, né, trazer as pessoas para estar contando os testemunhos. Mas que Deus abençoe, Laís, grandemente a sua vida, Amém. seu esposo e suas filhas, né, sua Amém. mãe que está aí. Que Deus abençoe a Amém. cada um, né, de vocês, tá bom? Muito obrigada pela sua Amém, pastor, eu que participação e agradeço. que Deus abençoe, tá bom? Um Amém, eu que abraço. agradeço. Deus abençoe. Tchau, tchau, paz. Maravilha, né? Maravilha. E testemunho tremendo da nossa irmã, e Laís. E eu quero dar, né, os bem-vindos a todos que estão aí assistindo essa live. Vocês que estão aí, nós já estamos encerrando nessa noite. E foi muito bom. Então, muito bom estar com vocês aqui. Vamos fazer só mais uma oração pelos enfermos. Mas antes disso, eu queria saber com você que ainda não aceitou Jesus Cristo, né? Você que não conhece o Senhor, ou está desviado da casa do Senhor, ou está precisando de um encontro com Ele. Nessa noite, eu quero te fazer o convite para que você aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus diz que se confessares que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo tu e a tua casa. Eu quero te convidar nesse momento para você acender aí um coraçãozinho vermelho, ou escrever seu nome e dizer eu quero Jesus Cristo, né? A todos que estão nessa live nesse momento, eu estou te convidando agora, a oportunidade está passando para que você venha aceitá-lo como seu único suficiente Salvador. Amém? Glória a Deus. Estamos nesta live, você também pode estar fazendo o subscribe aí no YouTube, né? Não sei se foi colocado aqui, e você pode também fazer o subscribe e estar também abençoando. Vamos orar nesse momento pelos enfermos, né? Assim como a nossa irmã foi curada, assim como outras pessoas. Nesse momento eu quero estar orando por você. Te pedir de oração nesse momento. Que o Senhor venha entrar na sua casa e te dar vitória, né? E também um momento de agradecimento que o Senhor, nessa noite, estamos agradecendo ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te apresentar agora cada vida que está nessa live. Te pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada vida. Te agradeço, Senhor, pela cura na vida da Laís, pelo milagre, pela providência na vida dela. E que o Senhor continue ainda, Senhor, fazer tudo que o Senhor escreveu na vida da Laís venha se cumprir cabalmente em nome de Jesus. Senhor, cada vida que está nessa live nesse momento, eu quero te pedir a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Senhor, sobre cada vida, cada pedido de oração nesse momento, Senhor. Quero te apresentar nesse momento. Cura, Senhor, entra com salvação, com libertação, em nome de Jesus. E também, Senhor, eu quero apresentar, Pai amado, e te agradecer, na verdade, agradecer por esse dia. Agradecer pelos Thanksgiving nesse dia, Senhor, pelos benefícios que tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer nas nossas vidas. Porque que nós tenhamos um coração grato a Ti, um coração grato ao Senhor, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que estão aí, que entraram nessa live hoje,
né? Foi uma live de agradecimento, foi uma live de ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele vai fazer na nossa vida, porque Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou, poderoso na guerra e nas batalhas. Ele é Jeová Jireh. Ele é capaz de fazer tudo que você, às vezes, nem imagina, Ele pode fazer. Né? Quando Ele quer agir, quando Ele desce na terra do vivente, é para agir. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Nada é impossível para o nosso Deus. Ele faz da forma que Ele quer, como Ele quer. Como Ele quer. Que nós sejamos gratos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito, tudo que Ele está fazendo, tudo que Ele vai fazer na minha vida e na sua. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, final de semana abençoado. Na próxima semana nós estaremos aqui, né, se assim o Senhor permitir, na próxima quinta-feira, né? Amanhã, pastor Marcelo estará nessa live, Sal da Terra, Grupo Sal da Terra, às 7 horas da noite, 21 horas no Brasil. E estaremos aqui, se assim o Senhor permitir, na próxima semana, né? Que Deus abençoe, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores sejam com o povo de Deus, sejam com todos nesta live, em nome de Jesus. Amém? Shalom, Adonai, Shalom. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.